E todas as pessoas que compartilharam, profetizaram uma vitória eleitoral que não aconteceu. Será que todas essas pessoas são falsos profetas? Eu quero falar com você que hoje talvez esteja em dúvida, talvez você esteja duvidando da sua fé, ou duvidando da veracidade de profecias, ou dos dons de Deus, né? Por causa dessa situação. Eu sou uma cristã carismática, então eu acredito na atualidade dos dons e tudo que eu vou falar aqui para você está baseado num artigo da Christianity Today do teólogo Craig Keener. Ajudar talvez também você a não desmoronar, a não perder a sua fé nesse momento. Craig Keener fala que profecia é dizer o que Deus diz. Algo que frequentemente tem mais a ver com anunciar do que predizer o futuro. Por vezes, porém, as profecias de fato podem predizer o futuro. Quem erra uma profecia nem sempre é um falso profeta, tá? Assim como quando uma pessoa erra no ensino, está ensinando, não necessariamente por isso é um falso mestre. Porém, é verdade, existem os falsos profetas, assim como existem os falsos mestres. Seja se a profecia veio de um falso profeta ou não, profecia errada, de grande notoriedade, como essas, que tal presidente vai ganhar, que tal coisa vai acontecer com o Brasil, elas têm um risco muito grande, diz o Craig Keener, que é trazer grande desonra ao nome de Deus. E também eu diria que é decepcionar a fé de muitos. E então, essas profecias que têm a ver com uma nação inteira, que são públicas, que têm a ver com um assunto público, devem ser tratadas com especial seriedade, né? E hoje eu penso, será que até mesmo as profecias pessoais que nós recebemos e muitas vezes damos, se nós temos esse dom, será que nós tratamos essas profecias com seriedade? É uma pergunta, né? Uma reflexão. O que acontece que é uma vergonha para a igreja também, porque as pessoas que já zombam dos cristãos podem encontrar ainda mais motivos para ridicularizarem os cristãos que acreditam nesses dons, na atualidade dos dons e nessas palavras. Craig Keener se refere a essas profecias como profecias com presunção, né? Que normalmente em hebraico envolve o termo rebelião e insolente. Então, Deuteronômio 18:22 fala assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não veio do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Caramba, tem vezes que a Bíblia é bem direta e simples, né? Tem vezes que a gente tem que entender contexto cultural e não sei o que lá. E tem vezes que a palavra de Deus fala diretamente a coisas que acontecem, né? Na nossa vida, as situações que nós vivenciamos. Porém, nós não estamos falando só de gente presunçosa, de gente rebelde, que tem seus próprios propósitos na mente e muitas vezes coloca a política no meio disso. Eu estou falando também de cristãos piedosos que muitas vezes podem interpretar mal o que ouvem ou podem realmente ter a ilusão de que estão ouvindo de Deus e não estão ouvindo, né? E a verdade é que nós precisamos nos aproximar das profecias e das palavras de Deus que nós recebemos com grande humildade. Porque pode acontecer que por muitas vezes nós estejamos ouvindo os nossos próprios ecos. Essa expressão é a expressão que o Craig Keener usa, que é muito forte, né? Em vez de ouvir a Deus, ouvir os nossos próprios ecos. Então, nem todo mundo vai falar com Deus face a face, como fazia Moisés, né? Nem todo mundo vai ouvir a voz audível de Deus. Então, mesmo as pessoas mais piedosas podem simplesmente estar equivocadas naquilo que elas acham que estão ouvindo de Deus. E não há problema nenhum, porque o próprio Paulo nos adverte a julgar as profecias. Craig Keener dá aqui esse exemplo de Natã, que era um profeta piedoso, um profeta que nós sabemos da história de quando ele corrigiu o rei Davi, né, daquele ato terrível que ele fez. O que Natã fala em 2 Samuel 7? Depois vocês podem procurar. Ele se corrigiu quanto à garantia que havia dado a Davi, né? Porque ele fala para Davi, pede a Deus o que você quiser, certeza que ele vai te dar. E aí Davi quer construir a casa de Deus, e aí Natã se corrige sobre isso, sabe? Porque muitas vezes nós podemos fazer suposições erradas, mesmo com muita piedade, e mesmo em tempos que a gente fala, é isso mesmo que vai acontecer, e não é nada disso que vai acontecer. Tirando essa parte, o Craig Keener ele nos traz aqui um entendimento. Todas as profecias são parciais. E isso é o aspecto mais perigoso das profecias. Enquanto Jesus não voltar,
nós não vamos conhecer totalmente os propósitos de Deus, nós não vamos conhecer totalmente o que Deus tem escrito, né, para a nossa vida ou para a vida de um país. Então, não só todas as profecias são parciais, mas muitas vezes nós confundimos a nossa interpretação daquilo que nós ouvimos de Deus e com aquilo que Deus falou, entendeu? Porque muitas vezes nós podemos realmente receber alguma coisa de Deus e interpretar aquilo de uma maneira completamente equivocada. Tem um exemplo muito simples. Quantos aqui, né, isso é crente culto, orar para encontrar a pessoa amada, para saber se a pessoa com quem você está conversando é aquela que Deus quer que você namore, que você case. E muitas vezes você já não ouviu alguns sinais. Só que aí depois, anos depois, você está casado com outra pessoa, você está assim, e você ainda tem aquela dúvida, caramba, mas aquela vez parecia que Deus tinha falado comigo. Será que era Deus ou era seu próprio eco? Porque aí Craig Keener nos explica que quanto mais nós estamos envolvidos emocionalmente com uma situação, mais difícil é reconhecer a voz de Deus nessa situação. E aí vamos falar das eleições. Fala se as eleições não envolveram emocionalmente muitos crentes, muitos cristãos evangélicos brasileiros. A política está te deixando as pessoas nervosas, uma situação, um fenômeno assim da nossa era em vários países do mundo, não é só no Brasil. Então todo mundo tá ali, tá com os nervos à flor da pele, tá apaixonado, essa é a palavra, e não tá distinguindo muitas vezes aquilo que a pessoa sente, as preocupações, os medos, e aí a rede social ela entra muito nisso. Porque a rede social, ela trabalha muito com os nossos desejos e os nossos medos. E os perfis que mais bombam, os perfis que mais têm seguidores e likes são aqueles que causam polêmicas e aqueles que mexem com as suas emoções. Aqueles que querem criar uma narrativa apocalíptica sobre algo que vai acontecer ou não vai acontecer, se você votar, se você decidir. E a solução, olha só, é quase sempre comprar um curso dessa pessoa. Então, assim, o que acontece? Nós estamos inflamados. E aí se torna muito mais difícil do que se fosse uma situação normal discernir qual seria a vontade de Deus diante de uma situação. Então, sobre a parcialidade das profecias, nós precisamos lembrar que é por isso que Paulo insiste que cada profecia deve ser avaliada. E essa é uma prática que poucos de nós têm, e eu nasci no meio carismático, eu faço parte do meio carismático, nós muitas vezes não temos essa prática de simplesmente avaliar as profecias. Porque, gente, é muito simples. Se não aconteceu, não foi Deus que falou. Aí a gente fica rodando pra cá e pra lá. E, gente, é muito simples. Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas profetizaram, né, em 2018 que o Trump ia ganhar. E o Trump não ganhou. E aí o que aconteceu? Muitas dessas pessoas, infelizmente, em vez de se arrepender, em vez de falar, eu errei, inclusive teve gente que fez isso, o Chris Vallotton, ele fez isso, ele gravou um vídeo no dia que saiu mais ou menos o resultado da eleição, né? Tipo, o resultado que realmente o Biden tinha ganhado. Ele falou isso, ele falou, eu errei. Deus não tem nada a ver com isso, fui eu que errei. Mas teve tantas outras pessoas, e muitas, que não se arrependeram. E o Chris Vallotton, sabe por que ele fez isso? Porque a profecia dele foi pública. Então é uma responsabilidade mesmo. Só que a gente não leva a sério, né? As palavras. Nós que somos o povo da palavra, não levamos a sério as palavras que nós dizemos, que nós recebemos, enfim. E aí o que acontece? Muitos cristãos americanos entraram nessa viagem de que as eleições foram roubadas, que era a narrativa do Trump. E eu tô vendo o mesmo acontecer, simplesmente falar que teve fraude, que o processo não foi claro. E o processo eleitoral brasileiro, tô falando agora do Brasil. Então o que acontece? Deus falou que Bolsonaro ia ganhar para alguns. Aí ele não ganhou. Aí, tipo assim, Deus, ele é tão pouco poderoso que uma fraude na eleição fez a palavra dele não se cumprir. Me poupe. Desculpa, mas esse Deus em que vocês acreditam é um Deus fraco, né? É um Deus que não consegue resistir a uma fraudezinha, né? Que não tem que... Aí eu preciso falar. Não vou ficar aqui espalhando fake news. Não existe fraudes no processo eleitoral brasileiro. Ele é transparente. Você precisa, assim, se você está ouvindo isso, você está se informando em fontes assim, equivocadas. Então precisa ver aí um pouquinho quais são as suas fontes. Porque sabe o que acontece? Em última instância, se Deus está errado, você está errado, né? Então quem é Deus?
nós acreditamos que Deus nunca erra, então é melhor você falar que você está errado. Que eu volto para a leitura do artigo de Craig Keener, que ao mesmo tempo que Paulo fala, nós devemos avaliar cada profecia, ele também fala, não apagueis o espírito, né? Não desprezem as profecias. E é por isso que eu estou falando isso aqui, porque eu não desprezo as profecias, porque eu sou crente, porque eu sou carismática, eu acredito na atualidade dos dons, eu acredito que você que está aqui me assistindo, se você é cristão, mesmo você sendo sensacionista, você já recebeu uma palavra que se cumpriu na sua vida, não mente. Então o que acontece? A gente sabe que Deus fala, os dons são reais, as palavras dele são verdadeiras, mas quando são palavras dele. E olha como Paulo é atencioso, ele nos avisa para a gente não desprezar as profecias e não apagar o espírito. Então assim, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque nós não precisamos desprezar os dons de Deus, aquilo que Deus realmente faz e diz, por causa de tudo isso que está acontecendo, que está desvirtuando dons de Deus para a nossa vida, que está desvirtuando aquilo que Deus tem para nós. E, em vez disso, em 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 22, Paulo diz que em vez disso nós devemos pôr as profecias à prova. Então isso não é desonrar a Deus, blá 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 blá, não, gente, a palavra de Deus está falando isso, tá? Então assim, eu acredito que para mim, quando um profeta vem e pede desculpa publicamente pelo que ele falou, pelo que ele disse, ou até mesmo de maneira privada na vida de uma pessoa, isso para mim confirma muito mais que a pessoa é um profeta de Deus, porque ela está realmente colocando à prova aquilo que ela acha que ela ouviu. Se não aconteceu, não aconteceu, tá? E eu vou deixar o artigo aqui para vocês, porque Craig Keener, ele tem uma parte do artigo em que ele fala das profecias condicionais, porque aí as pessoas entram nessa viagem. Ah, não, condicional. Então leia, né, um teólogo, ele está explicando o que é uma profecia condicional. E não é disso que nós estamos falando aqui nesse momento. Uma outra coisa que acontece também que Craig Keener observa é que alguns ensinamentos populares sobre as profecias, tipo os excessos do ensino da confissão positiva, eles introduziram assim um grande erro nessa questão da profecia no meio da igreja. São problemáticas que elas vêm se repetindo e aí nessas situações elas se tornam mais claras ainda, né? Essa teologia de dar nome e tomar posse, que acaba fazendo as pessoas se envolver nessas declarações proféticas de maneira totalmente errada. Mas o que é então? Então quer dizer que a gente não tem que fazer declaração profética, não tem que crer, não tem que ter fé? Não é disso que eu estou falando, né? E o Craig Keener fala que a palavra Jesus, ele nos convida a dar ordem até aos montes, né? Que essa passagem é usada pela nossa fé. Mas a fé em quê? A fé é tão boa, tão quanto o seu objeto, que Jesus fala em Marcos 11, 22, logo antes dele falar de ter fé para mover as montanhas. Ele fala assim, Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. E depois ele fala que se nós tivermos fé, né, até as montanhas vão se mover. Então o objeto da nossa fé precisa ser Deus. Então essas tais declarações proféticas são vazias, a menos que, diz Craig Keener, sejam autorizadas e dirigidas por Deus. Como dizem Lamentações, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Eu vou finalizar então respondendo essas perguntas. Será que Deus então ainda fala? Será que Deus fala então sobre as questões políticas, né? Porque é isso que está nos afetando atualmente? Bom, nós acreditamos, eu acredito na atualidade dos dons. E mesmo que pessoas proeminentes, pessoas muito de Deus, podem dizer que estão falando com Deus, elas nem sempre estão certas. Muito simplesmente, são seres humanos. Podem ser pessoas muito notáveis pelos seus dons, mas continuam sendo seres humanos e os erros dessas pessoas não implica que Deus não fale. Então eu vou terminar aqui lendo as próprias palavras do Craig Keener, que eu acho que vai ser melhor, porque não tem como dizer isso melhor. O encorajamento do Espírito nem sempre se traduz nas palavras que queremos ouvir. Declarações proféticas podem nos entorpecer para o que Deus realmente está dizendo. E dependendo do que os outros dizem que Deus diz, isso pode ser um negócio arriscado.